Eu tenho aqui 2 peitos de frango que vou cortá-los pela metade na longitudinal, ok? A única coisa é vocês só retirarem estas gordurinhas, assim, se tiver muitas. E a única coisa que vou fazer então é atravessar o frango, estão a ver? Assim ao meio. Assim. Nada mais, nada menos. Agora vou aqui numa travessa dispor os peitos. E agora vamos temperar com 50 ml de molho de soja escuro. Eu estou a usar molho de soja escuro, vocês podem usar molho de soja normal, ok? E vamos diluir um pouco. Eu estou a acrescentar na mesma colher mais 50 ml de água. E agora a única coisa é o frango ficar aqui na soja a marinar por pelo menos 30 minutos. Vocês podem vir aqui de vez em quando e darem-lhe assim uma mexidela, está bem? É a única coisa que vocês podem fazer. Vamos acrescentar ao amido de milho uma colher de sopa de fermento em pó, aquele dos bolos. Vamos dar aqui uma mexidela. Entretanto, passaram 30 minutos e o que vamos fazer é pegar nos nossos peitos de frango. Vamos colocar aqui sobre papel absorvente e vamos assim enxugá-los muito bem. Eu vou colocando aqui. Agora vou adicionar os ovos aqui a esta mistura. Vamos dar aqui uma mexidela. É isto que nós queremos. Não coloquem sal, está bem? Coloquem só um pouco de pimenta. Mexer, mexer, mexer. Agora numa frigideira vou deitar óleo vegetal. Tenham à vossa beira um prato com papel absorvente para irmos retirando os peitos, está bem? Vamos ligar o óleo em médio alto. O que vamos fazer é muito simples. Vamos agarrar nos nossos peitos de frango e vamos passá-los aqui neste polvo. Assim. Estão a ver? Escorrer um bocadinho o excesso e colocar para fritar. Agora é muito simples, agora é só deixá-los fritar mais ou menos uns 4 minutos de cada lado, não tendo o fogo muito alto, até o frango ficar dourado, porque é nesta fase que vocês têm de se certificar que o frango fica bem cozinhado, ok? Quando virem que o frango então já se encontra bem frito, vocês vão retirá-lo com cuidado para o papel absorvente. Frango frito podemos reservar. Vamos agora para um copo alto cortar 7 dentes de alho. Senão não se chamava frango com molho de alho, não é? 7 dentes de alho. Eu vou cortá-los assim mais grosseiramente, porquê? Porque é para triturar tudo, portanto... Agora vamos deitar 2 colheres de sopa de molho de soja. No meu caso, molho de soja escuro, na mesma. Vocês podem usar o molho de soja normal, ok? Não há problema nenhum. O molho de soja escuro é um bocadinho mais intenso. E se vocês o quiserem procurar, à partida virá com o nome de Dark. Conseguem ver? Dark, que significa escuro, para quem não percebe tanto inglês. Vamos deitar 2 colheres de sopa de açúcar mascavado, ok? É este açúcar assim, mais moreninho. Mas vocês, se não tiverem, podem usar do normal. 2 colheres de sopa. 1 colher de sopa de molho de ostra. O molho de ostra encontra-se muito facilmente hoje na secção dos produtos internacionais. Ora, 1 colher de sopa.
Agora uma colher de sopa de vinagre. Eu vou usar vinagre de maçã, mas vocês podem usar o vinagre de vinho branco. Uma colher de sopa de vinagre. Vamos deitar 25 gramas de amido de milho, ou seja, a velha maisena. Agora tenho aqui 400 ml de água quente acabada de ferver praticamente, em que vou juntar 2 cubos de caldo de legumes, destes cubos chamados cubos mágicos. Vou desfazer aqui para dentro. E vocês dizem: ai que horror, Miguel, tu usas disso? E eu respondo: não costumo usar, mas às vezes em certas receitas que me pedem, eu claro que tenho que usar, não é? Agora, vocês podem usar caldo de legumes caseiros, estejam à vontade, se estiverem em casa, ou se não quiserem, usem água simples. E o que eu gosto de fazer então é dar-lhe uma mexidela. O caldo de legumes com pastilhas tradicional não é assim que se faz, mas para esta receita vocês podem fazer assim perfeitamente. É só diluir um bocadinho e acrescentar aqui. Se quiserem podem usar só água, não há problema. Vamos triturar tudo muito bem. Eu vou fazer com a minha trituradora de toda a vida e vou então tornar isto uma mistura mais homogénea. Mas para quem gostar e quiser pode colocar então agora um pouco de picante. Vamos então agora pegar numa frigideira. Vamos deitar este caldo, digamos assim. Vamos aqui agitá-lo e vamos deitá-lo aqui na frigideira. Vamos ligar o lume em médio e vamos deixar que o molho queira começar a espessar. Vêem como já está? Agora vamos colocar mais no mínimo um bocadinho. E o que é que vamos fazer? Vamos devolver os nossos peitos de frango. E vocês, então mas eles estão crocantes por fora. É mesmo assim, não interessa. Vocês vão fazer como eu estou a dizer e mais nada. E agora é muito simples. Agora é só deixar a magia acontecer por uns minutinhos. Deixar precisamente esta capa que nós fizemos ao frango embeber este molho de alho delicioso. Deixamos assim tipo um minutinho, mexendo sempre aqui e acolá. Ora vejam lá, estão a ver? Olhem bem este aspecto delicioso. Só mais um minutinho deste lado. Vamos regando com o molho. Podemos desligar o lume. Existem várias versões para servir este prato. Eu gosto da mais tradicional. E vou cortar assim. Finalizamos com umas sementinhas de sésamo por cima. Aqui um bocadinho de salsa ou coentros. E aqui está um delicioso frango ao estilo oriental. Um frango com molho de alho delicioso. Aquele molho bem pegajoso, doce, agridoce, delicioso. Vocês vão amar esta refeição. Fica uma delícia. Pode ser acompanhado com um arrozinho branco solto, com batata frita, com o que vocês quiserem. O importante é vocês experimentarem, porque é de facto fantástico. Obrigado. Para esta receita muito simples, vamos fazer então um chow mein delicioso com noodles. Estas noodles que vocês compram assim já em pacotes, estão a ver? A única coisa que vamos fazer é descartar o tempero que vem para estas noodles. Nós não precisamos dele, porque vamos fazer o nosso próprio tempero. Vocês conhecem bem, certo? Estas noodles. Eu vou usar 3 pacotes, cada pacotinho tem 85 gramas. Mas entretanto vocês podem colocar as noodles descartando o tempero. Nós não queremos este tempero para nada, ok? Vamos aguardar que a água então comece a querer ferver.
E a água já está a querer começar a ferver. E assim que começar a ferver com força, contem 5 segundinhos, nem mais do que isso, só para não dizer que nem contaram, e vamos desligar o lume. Desligar o lume, é verdade, e vamos tapar. Tapar e vamos reservar por um pouco. Agora tenho aqui 180 gramas de pimento verde, vermelho e amarelo, que eu cortei assim em tirinhas pequenas. Tenho aqui comigo 200 gramas de couve branca ou repolho, o que for. E o que vou fazer é cortar em pedaços. É mais às tiras que outra coisa. Não é preciso ser nem muito mais pequeno, nem muito maior. Vamos também usar uma cenoura. Esta tem cerca de 80 gramas, mais ou menos. Com a cenoura, o que é que eu vou fazer? Vou cortar como que fatias. E destas fatias vamos cortar tirinhas. E cá está então a cenourita já cortada. Finalmente uma cebola. Vou cortar em 3. E agora ao meio. Porque eu gosto que fiquem depois, estão a ver, estes cubinhos da cebola, assim maiorzinhos. E eu só mostrei esta parte mesmo para vocês verem como eu corto, senão eu já os tinha cortados e não era preciso estar a perder este tempo, mas prefiro mostrar-vos. Temos aqui então a nossa massa, que vejam, que já está perfeitamente no ponto que nós queremos. Vamos escorrer a massa muito bem e passá-la muito bem por água fria. E cá está então a massa, já escorri e já passei por água fria. Agora vamos reservá-la um pouco. Vamos agora também adiantar um molho que vamos fazer para envolver todo o nosso chow mein depois, quando for a altura disso. Tenho então aqui 2 dentes de alho bem grandes e o que vamos fazer é picar. Vamos transferir o alho picado então para uma taça. E agora vem então alguns ingredientes, sim, que se vocês gostam de cozinha asiática terão por casa, se não, também hoje em dia facilmente se encontram. Vamos colocar 4 colheres de sopa de óleo de sésamo. Duas colheres de sopa de vinagre de arroz. Se não tiverem vinagre de arroz, pode ser vinagre de maçã. Duas colheres de sopa de molho de soja. Eu estou a usar molho de soja escuro. E vamos também acrescentar 2 colheres de sopa de molho de ostra. Molho de ostra até o Mercadona já o está agora a vender. Se vocês sabem ou não sabem, eu tinha este molho no frigorífico, por isso é que ele está aqui um bocado difícil de sair. 2 colheres de sopa de molho de ostra. E vamos também adicionar 1 colher de sopa de açúcar. Pelo amor de Deus, não me juntem sal, porque todos os molhos que nós colocamos já têm muito sal. E então vocês não querem ter um ataque cardíaco, não é? Vamos colocar agora assim 1 colherzinha de sopa de amido de milho, ou seja, a velha maisena. E está pronto o nosso molho. Vamos agora então misturar tudo muito bem. E agora vamos reservar.
Como vocês sabem, a cozinha asiática não é muito dada ao azeite, portanto nós vamos fazer a base com óleo vegetal. Vamos colocar um pouquinho de óleo no fundo então, ou de um wok, ou de uma frigideira, ou de um tacho, se vocês não tiverem um wok, não faz mal. E a primeira coisa que vamos fazer, assim de seguida, já a rasgar, é colocar a couve, a cenoura e a cebola. Vamos deixar quebrar um bocadinho os legumes. Vou agora adicionar os pimentos. Quando virem então que os legumes já estão assim mais estaladitos, vamos adicionar 450 gramas de miolo de gamba. Gambas ou camarões, eu tenho aqui já descascados em cru e já lhes tirei a tripa também. Vou então aqui adicionar e vamos refogar aqui as nossas gambas. Eu estou a fazer chow mein de gambas, vocês podem fazer exatamente o mesmo processo, mas em vez das gambas colocarem tirinhas de porco, colocarem tira de vaca, por exemplo. Estão a ver os nossos camarões a ficarem já cor-de-rosa. Vamos deitar só uma pitadinha muito pouca de sal. E um bocadinho de pimenta. Vejam bem este aspecto delicioso e saudável. Vá, agora também digam que isto não é saudável, vá. Desafio-vos agora a dizerem que não é saudável. A única coisa que este prato tem é um teor em sal, talvez por causa do molho que vai levar. Um bocadinho mais elevado, mas de resto, a nível de gorduras e tudo mais, é um prato bem equilibrado. Neste momento o camarão está no ponto. Vamos agora então adicionar as noodles. E depois de mexerem um bocadinho, vamos então agora adicionar o molho que tivemos a fazer. E então agora é a altura de mexermos tudo muito bem. Vejam bem, vocês, a sério, eu já me estou quase a babar para cima do prato, nem é bom. Já passaram 2 minutinhos. A massa já fritou, vou desligar o lume. Podem terminar com salsinha picada, com coentros picados ou até com cebolinho picado, porque não? Como já tenho bastantes verduras, eu vou colocar apenas umas sementes de sésamo, pretas e brancas, por cima, para lhe dar uma graça. Para o meu frango agridoce vamos precisar de 2 peitos de frango, 200 ml de água, 2 colheres de sopa de vinagre de arroz ou vinagre de cidra. Se não tiverem nenhum dos dois, pronto, podem usar vinagre de vinho branco, mas se tiverem dos outros melhor. E também 3 dentes de alho, meio pimento verde, meio pimento vermelho e uma cebola média. 150 gramas de farinha de trigo sem fermento e também 7 colheres de sopa de amido de milho, ou seja, a maisena. 250 ml de água, 3 colheres de sopa de óleo vegetal e um ovo. 1 colher de sopa de fermento em pó. Para o molho agridoce vamos precisar de 200 gramas de açúcar, 20 gramas de amido de milho, 140 ml de vinagre de arroz ou de cidra, se não tiverem utilizem vinagre de vinho branco, e 160 ml de água.
Vamos também usar 100 ml de ketchup. E depois de lavados, vamos fazer o quê? Vamos cortá-los em cubos, mais ou menos do mesmo tamanho. Assim. Reservem os pimentos. Com a cebola vai ser idêntico. Vamos cortá-la em 3 partes. E agora novamente em 3. E agora destaquem estas partes assim da cebola para ficarmos com os quadradinhos perfeitos. Frango, como é que vai ser? Vamos cortá-lo em cubos, mais ou menos do mesmo tamanho. Vamos agora ralar os 3 dentes de alho. Vamos temperar com sal. Eu estou a usar flor de sal, mas vocês temperem com o sal que tiverem. Pimenta preta. Os 200 ml de água. E 2 colheres de sopa de vinagre. E agora o frango fica aqui a repousar durante meia hora. Ele pode repousar a meia hora fora do frigorífico ou no frigorífico, como vocês preferirem. Num tacho vamos adiantar serviço e fazer um molho agridoce. Vamos colocar 200 gramas de açúcar, os 140 ml de vinagre e os 100 gramas de ketchup. O lume deverá estar em médio e vamos agora então mexer e vamos aguardar que comece a querer ferver nas laterais, sabem? Aquelas bolinhas a querer fervilhar. Já está a começar a ferver. Vamos adicionar ao amido de milho os 160 ml de água. Vamos mexer. Diluir muito bem. E vamos então agora adicionar ao resto da mistura. E agora vamos deixar que comece novamente a levantar fervura. Estão a ver que já está a querer começar a ferver novamente. O molho agridoce está pronto. Vejam como ele fica bem consistente. Vamos adicionar agora assim, com o lume desligado, os pimentos e a cebola. E o que é que eu pretendo com isto? Eu não quero que as verduras cozinhem demasiado. Eu quero que fiquem crocantes. Portanto, agora o calor do próprio molho vai como que suavizar as verduras e deixá-las ligeiramente mais molezinhas. Mas mais do que isso não. Podem agora reservar porque este molho depois vai ser para aquecer novamente. Entretanto, já passou meia hora, o nosso frango já está bem temperado. Numa taça vamos colocar um ovo, as 3 colheres de sopa de óleo, uma pitada de sal e pimenta. E agora vamos bater. Vamos adicionar os 250 ml de água. Adicionamos as 7 colheres de sopa de amido de milho. E agora vamos acrescentar a farinha. Vamos por último acrescentar o fermento em pó. E temos então aqui o nosso polme já pronto. Vamos colocar óleo abundante num tacho, que é para fritar o frango. Vamos ligar o lume em médio alto. Entretanto, escorram o frango da marinada.
Tenho aqui também uma travessa com papel absorvente para ir colocando o frango. Eu peguei num bocadinho de massa, estão a ver? E ela já começa a fritar. Por isso então o óleo já estará bom para começarmos. Vamos pegar num pedaço de frango, mergulhá-lo aqui neste polvo e vamos então colocar a fritar. E agora vamos fritar até eles ficarem bem douradinhos. Não se esqueçam de ir sempre virando. Quando estiverem assim bem lourinhos, nós vamos então retirá-los para escorrer. Já fritei o frango todo. Vamos agora tornar a trazer o molho para aquecer. Tenho em lume médio, médio alto. Quando virem que ele começa, estão a ver, a borbulhar, vamos adicionar então o frango. E agora vamos então envolver muito bem o frango neste molho. Quando virem que o frango está bem envolvido no molho, vocês podem desligar o lume. Eu agora vou empratar. E cá está o nosso frango agridoce, o verdadeiro, uma delícia. Vocês podem terminar com um bocadinho de sementes de sésamo se quiserem. Ele fica igual ou melhor do que nos restaurantes